Agricultura irrigada. Uma das grandes preocupações da humanidade na atualidade e também dos produtores rurais é em como lidar com uma possível falta de água para abastecimento das atividades humanas, agrícolas, pecuárias e para o uso pessoal. A chamada crise hídrica é um tema que traz discussões amplas. Para muitos, ela já está presente, enquanto para outros ela ainda pode chegar. Porém, mais que isso, pode ser evitada. Sobre isso é que o Sérgio Abud, supervisor da área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados, e Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa, falam em mais um episódio da nossa série especial sobre a agricultura irrigada de realização da Embrapa. Anteriormente, eles comentaram sobre os mitos e as verdades que envolvem a disponibilidade hídrica no Brasil. Como prevenir uma crise hídrica? Há concorrência por água entre os meios urbano e rural? E é o que você acompanha hoje no nosso programa. Grande parte da água que é utilizada, ela volta para o sistema e volta a ser ciclada rapidamente. Lineu, e como que a agricultura pode enfrentar melhor essas dificuldades relativas à crise hídrica? Eu gosto de pensar que a gente deveria evitar a crise hídrica. Porque a crise hídrica significa que você chegou num momento que não tem o que fazer, você tem que aplicar a lei. E aplicar essa lei significa que você tem que reduzir alguma demanda. Reduzir demanda significa que o usuário vai ter prejuízo no seu negócio. E que a população vai ter impacto no preço dos alimentos e vai reduzir a sua qualidade de vida. Então nós temos estratégia para não deixar chegar a crise hídrica. Nós temos água suficiente na maior parte do Brasil, ela tem um problema temporal, nós temos muita água agora na chuva, depois na seca pouca água, nós temos que ter forma de reter essa água, trabalhos de conservação de solo e água. Então nós temos, na crise hídrica, quando a gente tem as estratégias que são mais duras, então nós temos que antecipá-la. Não pensar na crise só quando ela acontece. Nós já temos que ter certeza que ela vai acontecer e com isso usar os instrumentos que a gente tem aí, que são vários, para reduzir essa necessidade de tomar decisões mais drásticas e prejudicar não só o produtor, mas como toda a sociedade brasileira que vai pagar mais caro pelo alimento. Eu gostei quando você disse que a planta não consome a água, que essa água passa pelo seu sistema, pela evapotranspiração, né? Mas todas as plantas necessitam da mesma quantidade de água ou essa necessidade ela pode variar por cultura ou por espécie? Ela é muito variável por cultura e dentro da mesma cultura por regiões. Então isso vai depender do clima, quando você tem uma mesma cultura e na cultura da característica da cultura. Por exemplo, você tem a vegetação nativa. A vegetação nativa tem uma característica muito interessante. Na seca, por exemplo, ela fecha os seus estômatos, reduz a evapotranspiração, porque ela não tem aquela necessidade de estar na sua produtividade máxima. Uma cultura agrícola não, ela está sempre tentando produzir o máximo, para isso ela tem que evapotranspirar próximo do seu máximo. Então essa demanda é variável entre cultura para suas características e numa cultura também de região para região. E mesmo numa região, uma cultura, ela pode ter variações em função do seu estado fisiológico e algumas outras questões. Então isso é muito particular. Lineu, para nós finalizarmos esse episódio, você disse que a disponibilidade de água ela varia de uma região para outra. A água utilizada na irrigação, ela poderia ser economizada para o uso urbano? Ou seja, nas cidades? A água do uso urbano, com raras exceções do cinturão verde, ela não concorre com a água utilizada na grande agricultura brasileira. São regiões diferentes. Então o que está no campo, lá, a agricultura, lógico, ela tem que ser eficiente, porque essa água, mas se você está muito na parte alta, como nós estamos aqui na região do Cerrado, essa água pode ser utilizada por cidades mais abaixo, como por exemplo Petrolina, lá no São Francisco. Grande parte da água utilizada pelo pessoal lá nessa parte do Rio São Francisco vem da nossa região. Então essa água pode ser utilizada, mas não concorre, não existe uma concorrência direta da nossa grande agricultura com a água de cidade. E até surge uma questão que pergunta em relação à questão de bacias hidrográficas, onde há predominância do uso da agricultura irrigada. Isso não tem problema. Ter predominância de um uso, seja agricultura irrigada, seja indústria, isso não é problema, desde que essa água seja outorgada. O problema é a água não outorgada, aquela que não faz parte da gestão, porque isso compromete todo o sistema. Então a priorização dos usos, isso é normal, faz parte, e isso tem que ser definido pelos comitês. É por isso que cada vez está mais forte os comitês, cada vez é mais forte essa questão da gestão
descentralizada, que faz parte de um dos fundamentos da nossa lei. Nós temos que pensar que a tecnologia de irrigação vai ser cada vez mais importante para a produção sustentável de alimento. Ela traz estabilidade. Ela supre o déficit de água para a planta quando não tem chuva suficiente. E para suprir, então, a gente tem que ter água e energia. Isso foi um ponto principal. E nisso nós temos, nessa conversa, a gente caminhou mostrando que nós temos água suficiente no Brasil. 12% das reservas do mundo ou mais estão no nosso país. A gente é privilegiado, nós temos que fazer uso dessa reserva. Agora nós temos que conversar mais com a sociedade. O setor tem que conversar mais com a sociedade, trazer mais ciência para a sociedade, reduzir o ideologismo, porque a ciência respaldada você traz confiança na informação. Mas a ciência ela tem as suas incertezas também e tem que de tempo em tempo serem revisitadas. O que eu estou falando isso para você hoje aqui, 10 anos podem ter mudanças em função das condições da sociedade, em função de novas ferramentas para identificar alguns gargalos. Então eu acho que esse olhar, esse entendimento nessa comunicação, quando a gente comunica com a sociedade, que nós temos que ter. Água e alimento significa diálogo. São dois elementos fundamentais para a sobrevivência do homem e nós temos que conversar mais sobre isso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? O livro bíblico de Efésios é repleto de gratidão pela graça salvadora de Deus àqueles que creem em Jesus Cristo. Foi somente pela graça que Deus escolheu nós cristãos, nos perdoou e nos chamou para a sua família, fez de nós seus filhos, nos prometeu bênçãos eternas e nos concedeu a dádiva do Espírito Santo como sinal de que pertencemos a Ele para sempre. A salvação jamais pode ser considerada algo merecido. Ela é, em todos os sentidos, uma dádiva. Por isso, nós cristãos sabemos que somos chamados a louvar a Deus para sempre por sua maravilhosa graça. É o mínimo que nós podemos fazer, porque nós devemos tudo a Ele. Esse devocional, curtinho, rapidinho, faz parte do plano de estudos Louvor pela Graça de Deus, do aplicativo biblia.com. E assim a gente encerra mais um Paracatu Rural, agradecendo a você pela sua atenção, agradecendo a Deus e desejando a você um dia abençoado. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.